Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, mais uma vez levando ao ar a live Revelando Cristo, na companhia do meu irmão querido Robson Lopes, que está entrando a qualquer minuto. Deixa eu só aguardá-lo entrar aqui para iniciarmos a live de hoje, que vai ser uma bênção com certeza. Fala, meu pastor. Fala, Robson, a paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, graça e paz. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem, tranquilo também. Me vê e me ouve perfeitamente? Como é que tá aí a Te imagem? vejo, te vejo, te ouço perfeitamente. É isso E aí. já Então, aproveito aqui também para mandar um beijo e um abraço em nome de Jesus para as pessoas que estão chegando. A é isso aí. Alexandra Lima, a Maria França. Que Deus enche o coração de vocês com a paz e com a presença dele. Também o nosso querido irmão Daniel Dias, que nos auxilia aqui na transmissão da live. E a live hoje vai ser, com certeza, muito edificante, muito importante. Vai ser uma bênção, viu? Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui. Eu também acho. Esse tema já estava querendo colocar em pauta já tem um tempo, né? A gente já tinha conversado sobre isso. A gente já fez, inclusive, uma live no Instagram, né? E sempre falta alguma coisa, né? Sempre a gente precisa acrescentar, porque são temas muito relevantes, são temas muito legais, que é bom para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, e esse é o intuito dessa live, né? Já faz um ano que a gente está com essa live, tanto no YouTube, como no Facebook, no Instagram, mas tem um ano que a gente está com essa live tentando conhecer um pouco mais a palavra, né? Com certeza. E a gente erra quando nós não conhecemos a palavra, né? O próprio Deus já afirmou isso. Então, daí a importância de nós expormos a palavra. E expor a palavra de Deus não é necessário barulho, som, show, música, luz, fumaça, pirueta, sapateado, falar em línguas, nada disso. A exposição da palavra tem que ser feita de maneira que as pessoas entendam, né? Tem que ser feita de maneira clara e simples. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu prefiro falar 5 palavras que todos compreendam, né? E que vai trazer edificação, do que eu falar 10.000 palavras numa língua que ninguém entende. Então, o nosso objetivo é justamente ajudar a igreja a aprender mais sobre Deus, a servir a Deus cada vez em mais obediência à palavra, né? E com isso, obviamente, ser cada vez mais abençoada. Aleluia. Aproveito então aqui para pedir a vocês que estão nos assistindo para que compartilhem a live. Clica aí no botãozinho na sua tela em compartilhar e convide as pessoas para estarem conosco aqui também nessa noite, tá bom? Certo, eu estou inclusive anotando aqui o pedido da irmã Fernanda Heitz. É isso, está pedindo Fernanda oração Reitz. pela saúde dela. Diz que ela fez um ultrassom e que tem pedra na vesícula. Então a gente está colocando o nome dela aqui na nossa parte Amém. de oração, né? Pastor, já que Beijo você e estava falando dessa abraço questão da... para Pois não, Fernanda pode falar. Reitz também, em nome de Jesus. Amém. Como o senhor estava falando da questão do conhecimento, a gente já vai dar entrada, né? Mas tem uma frase que um pastor falava, um pastor amigo meu, que a Bíblia ela não é feita para ser lida, ela é feita para ser estudada, né? É E verdade. aí, já para dar andamento no que a gente vai começar a falar agora, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, que essa live vai ser realmente de muita importância para a gente. Eu vou dividir, pastor, essa live, essa parte, esse tema, em 3 partes. Porque existe as promessas, existe o ensinamento e mandamento, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria colocar para o senhor aqui: quais são ou como podemos identificar as promessas para a igreja
e para Israel, porque a gente tem essa mania ou tem alguns pastores que, ao pregar, colocam promessas que foram feitas lá atrás, está no Antigo Testamento, mas se encaixam no que a gente está vivendo hoje, se encaixam na nossa vida. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, Robson, na realidade, a resposta para tudo isso que você colocou aí, ela é a mesma, tá? O que é necessário é o entendimento daquilo que está sendo lido. Então, eu preparei aqui alguns exemplos que vão de encontro a tudo que você colocou e que vão com certeza trazer esclarecimento para a igreja. Amém. Nós temos promessas que são exclusivas para Israel, ou seja, para os judeus. Como, por exemplo, Gênesis capítulo 12, verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência eu darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então Deus prometeu a Abraão uma terra, né? Essa terra, na época chamada de Canaã, também como a terra prometida, e assim foi feito. Está lá o que hoje é o Estado de Israel, onde você encontra ali as cidades de Samaria, as cidades de Jerusalém, ocupadas por quem? Ocupadas na maioria por judeus. Então, essa promessa ela não foi feita nem para mim e nem para você. Eu não vou morar lá em Israel, eu não vou morar lá em Jerusalém. Não, aquela terra ela foi prometida aos judeus, aos descendentes de Abraão. Então essa promessa não se aplica à igreja. Nós temos também, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 30, do verso 9 ao 10, uma promessa de prosperidade para os judeus. Então eu não posso pegar essa promessa e aplicar para a igreja. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos no livro da lei. E se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então aqui nós temos uma promessa de prosperidade para aqueles que guardarem os mandamentos e decretos contidos no livro da lei. Certo. Então isso se aplica para a igreja? Obviamente que não. Por quê? Porque a igreja não se submete à lei de Moisés. Qual é o livro da lei? O livro da lei se chama Levítico. É um livro do Antigo Testamento escrito por Moisés. Então o Senhor ordena que ao judeu que se submete à lei de Moisés e que obedece e cumpre os decretos e ordens contidos naquele livro, esse judeu será próspero. Então isso não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja ela foi liberta da lei de Moisés. A igreja ela foi liberta do jugo de escravidão que a lei impunha. Então isso não pode ser aplicado para a igreja. Eu não posso ler isso aqui hoje e dizer, tá vendo, igreja? Se vocês obedecerem o que está escrito, Deus vai te prosperar. Não é verdade. Essa é uma promessa muito específica para o povo judeu que vive segundo a lei de Moisés. Amém? Amém. Aí nós temos alguns exemplos também, Robson, de promessas, profecias que já foram cumpridas. Então, se foram cumpridas, significa que não se aplicam aos dias de hoje, não se aplicam à vida da igreja, né? Nós temos, por exemplo... Desculpa, a profecia era uma da próxima pergunta, que era exatamente essa. Né? Como a gente deve identificar uma profecia que já se cumpriu
Por exemplo, hoje nós recebemos uma mensagem, eu já tinha enviado também lá no grupo, que dizendo que o que nós estamos vivendo nessa pandemia já estava dizendo lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio diz que você tinha que lavar a mão para que você não morresse. Então, pô, está acontecendo isso agora, né? Então, diz que os mortos não seriam enterrados, porque estava lá também. Então, qual é essa diferença? A gente deve acreditar nisso, não deve acreditar nisso? Vamos lá, Robson. A Bíblia, o grande interessante da Bíblia é que a própria Bíblia se responde. A própria Bíblia se explica. O que falta às pessoas é o conhecimento para encontrar essas respostas e essas explicações. Entende? Então, por exemplo, eu já vi muitas igrejas, já vi muitas pregações que diz assim: Jesus levou as nossas enfermidades. Então eu não aceito essa doença. Jesus levou as nossas enfermidades. Então o crente de verdade, ele não fica doente. Jesus levou as nossas enfermidades, então determina a cura aí, irmão. Porque se você não tiver fé, o problema está em você. Se você não for curado, o problema está em você, porque Jesus levou as nossas enfermidades. E isso é uma grande mentira. Isso é um grande engano, é um grande equívoco. Mas de onde surge esse engano? Se a gente lê Isaías 53, verso 4, diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Olha aí. Olha o profeta Isaías profetizando acerca de Jesus, dizendo: ele levou as nossas enfermidades, ele levou as nossas doenças. Será? Será que ele levou as nossas enfermidades e as nossas doenças? E a resposta é não. Por quê? Porque essa profecia já se cumpriu. Mateus capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos ainda muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Olha aí. Então Isaías, ele fez uma profecia acerca de Jesus, porém essa profecia não se aplica à igreja. Por quê? Porque essa profecia foi cumprida durante a passagem de Jesus na terra. O autor bíblico, Mateus, deixa isso claro. Olha só, Jesus curou muitos doentes, expulsou muitos demônios e assim se cumpriu aquilo que o profeta Isaías havia dito. Então, se eu ler simplesmente o versículo em Isaías e não encontrar o cumprimento dessa profecia, então eu estou equivocado. Se eu afirmar que Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas doenças, se eu afirmar isso, eu estou ignorando o que Mateus escreveu. Eu estou ignorando a afirmação de Mateus de que a profecia de Isaías já foi cumprida, né? Um outro exemplo disso, nós temos, por exemplo, Isaías também, no verso 40, no versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. O que é isso? Isaías aqui está falando do quê? Isaías está falando de João Batista. João Batista, ele nasceria e ele anunciaria a chegada do reino de Deus entre os homens. Aí se nós buscarmos a evidência de cumprimento dessa profecia, nós encontramos Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo.
E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para eles. Olha aí. E assim acontece em muitos e muitos outros momentos. Você encontra diversas profecias no Antigo Testamento que já se cumpriram, que já foram cumpridas. Então não podem ser aplicadas aos dias de hoje. Nada tem a ver com a igreja, entende? Aí nós temos promessas e profecias que são exclusivas da igreja. Olha só. Vamos lá. João 14, do verso 2 ao verso 3. Jesus dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa não é uma promessa para o judeu. Essa promessa é uma promessa para o crente em Jesus. Jesus está afirmando aqui e falando com o crente. Crente, você que crê em mim, você que me aceitou como teu Senhor e Salvador, saiba que eu vou preparar para você um lugar no céu, para que você esteja onde eu estiver. Aí você me diz assim: pastor, mas como é que você tem certeza disso? Como é que você sabe que Jesus está se referindo a essa pessoa? Vamos lá. 1 João, capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Entende? Então a Bíblia, ela se responde. A Bíblia, ela se explica. E quando a gente lê qualquer coisa na Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado para entender o seguinte: será que isso tem a ver comigo? Será que isso tem a ver com a forma que eu sirvo a Deus? Será que isso é aplicável à minha vida? Né? E aí você tem que buscar a referência daquilo. Do que é que se trata esse assunto? Né? Por que ele está falando dessa forma? Para quem essa mensagem se dirige? Será que eu devo tomar posse dessa promessa para a minha vida? Olha só que interessante. Em Mateus, capítulo 19, verso 28, Jesus diz o seguinte: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para quem Deus está falando aqui? Será que Deus está falando especificamente dos 12 apóstolos que ele chamou? Será que Deus está se referindo aqui aos judeus, líderes das 12 tribos de Israel, que serão selecionados e escolhidos para julgarem então as 12 tribos de Israel? Não. Jesus está aqui prometendo autoridade à igreja. É a igreja que vai julgar. É a igreja que vai se assentar em tronos junto com Jesus para julgar. Aí você me diz: pastor, mas de onde você tirou essa ideia? Como assim? Como é que a igreja vai julgar? Então nós vamos buscar a referência disso na Bíblia. Nós vamos deixar que a Bíblia nos explique e vamos deixar que a Bíblia nos responda. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 ao verso 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Então aqui nós temos o apóstolo Paulo sendo usado por Deus para comunicar à igreja: igreja, vocês vão julgar o mundo. Vocês vão julgar inclusive os anjos. Que anjos? Os anjos que estão lá no céu? Não. Os anjos rebeldes que seguiram a Satanás.
Então, a igreja vai receber essa autoridade. Então, Jesus alertou, ó, vocês terão autoridade para julgar as 12 tribos de Israel. Vocês terão essa autoridade. O apóstolo Paulo vem e confirma. E aí nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 4, a revelação dada ao apóstolo João, dizendo o seguinte: quando João vê, então, Jesus voltando para reinar sobre toda a terra e colocando um fim ao governo do anticristo e lançando Satanás numa prisão, João viu o seguinte: eu vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. A quem foi dada a autoridade para julgar? Como nós acabamos de ver, a autoridade para julgar foi dada à igreja. Entende? Então, tem que se tomar muito cuidado ao ler a Bíblia. Tem que se tomar um cuidado especial para não tirar o versículo do contexto, não pegar ali uma ideia ou uma mensagem isolada e tomar aquilo ali como uma verdade. Não, você tem que analisar o contexto, né? Para quem aquele texto se dirige, do que se trata, do que estamos falando, é para mim ou não é? Então, esse é o primeiro grande cuidado que a gente tem que ter ao ler a Bíblia. E o segundo cuidado que a gente tem que ter ao ler a Bíblia é justamente fazer esse caminho que eu trouxe aqui. Você buscar na própria Bíblia as explicações, as referências, as conexões. Porque a gente tem que entender, Robson, que a Bíblia, ela é uma obra perfeita, perfeita. Não existe contradição na Bíblia. Porém, você encontra muitas vezes um autor trazendo ali alguns assuntos, alguma explanação, porém não de forma completa. E aí onde é que isso vai se completar? Isso vai se completar talvez, e muito provavelmente, num outro livro de um outro autor. Entende? Então, a obra de Deus, ela é perfeita. Porém, às vezes as ideias, as promessas, as profecias, as ordens, os ensinamentos, eles são apresentados na Bíblia de forma desconstruída, não de uma forma direta, né? Então você tem, por exemplo, o arrebatamento da igreja. Você tem o arrebatamento da igreja sendo tratado, sendo abordado em diferentes livros. E aí você então une aquelas informações e você consegue montar então um cenário completo, tá? Ainda dentro desse contexto que a gente está falando, nós encontramos no Novo Testamento profecias que são para os judeus. Aí você diz assim, ué, mas peraí, mas o Novo Testamento, ele não foi escrito para a igreja, ele não é no tempo da graça? Sim, mas nós não podemos esquecer que Jesus veio primeiro, para quem? Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a obra de Jesus inicialmente era para salvar Israel, o povo de Deus. Só que diante da rebeldia e diante da recusa de Israel, essa obra então se estendeu para os gentios, para aqueles que creem em Jesus. Amém? Então quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 24, do verso 12 ao verso 13, Jesus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só, eu já vi muita gente pregando e dizendo assim, tá vendo, irmão? O amor de Deus, o amor das pessoas esfriou. Aí nós temos aqui pais que estão matando seus filhos. Nós temos aqui casais se separando. O amor esfriou no mundo. Gente, estamos vivendo... E não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o amor entre pais e filhos ou amor entre homem e mulher. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Jesus aqui estava falando do quê? Jesus estava dizendo que o amor dos judeus a Deus
vai se esfriar. Por isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Opa, eu não vou ser salvo pela minha perseverança. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Então eu não preciso me preocupar com isso. Agora, o judeu que vive segundo a lei de Moisés e que se recusou a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, esse sim deve perseverar até o fim, para que então ele seja salvo. Porque se ele não cumprir a lei de Moisés, ele não vai ser salvo. Entende? Então, pode perguntar. A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro sobre o que o senhor acabou de falar de Mateus 24 e depois a gente vai falar sobre o Covid, o que está acontecendo agora. O senhor falou Mateus 24, 12. Mas alguns versículos, se não me engano, a partir do 9, ele fala que, no 10, perdão, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aí entra o que o senhor falou e tal. Não é muita coincidência para ser coincidência o que está acontecendo hoje. Aí eu acabo colocando a parte do Covid também. Aquilo que a gente falou daquela profecia que a gente conversou no grupo. Não é realmente o que está acontecendo hoje. A gente vê as pessoas morrendo porque não está lavando a mão. A gente está vendo as pessoas morrendo sem poder ser enterradas direito. Não é uma profecia? Não. O que acontece, Robson? Sabe por que você pensa que talvez o que está acontecendo e o que nós estamos vendo tem alguma ligação com o que a Bíblia diz? Porque você vive nesse tempo. Você está vivendo isso hoje. Só que você se esquece que sempre existiram guerras. Só que você se esquece que sempre existiram pragas e enfermidades. Então, quando você lê, por exemplo, falsos profetas, olha aí você pensa em alguns nomes que você conhece hoje, que fazem parte do teu tempo. Só que desde o tempo apostólico já existiam falsos profetas. O apóstolo Paulo combateu vários deles, entende? Então, hoje você está falando assim, tem que lavar a mão, tem que ficar no isolamento. Se você voltar nos tempos do Antigo Testamento, já era assim. Quando alguém tinha lepra, por exemplo, essa pessoa ela era completamente isolada. E há 100 anos atrás também teve uma pandemia. E há 100 anos atrás, e há 200 anos, e há 500 anos atrás, a mesmíssima coisa. Então hoje você fala, poxa, mas está tendo guerra, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E antes disso? Antes disso aconteceram várias e várias outras guerras. É só você olhar para a Europa, nos tempos medievais, os grandes impérios, o Império Romano, o Império Grego, o Império Medo-Persa, entende? Então, hoje você talvez se admire, né? Se encante com o que está acontecendo, porque você está ligando o que está acontecendo no teu tempo, durante o período em que você está aqui na Terra, ao que a Bíblia diz. Só que o que a Bíblia diz sempre aconteceu. Sempre. A Bíblia fala, olha, nação vai se levantar contra nação. Quando foi na história da humanidade que nação não se levantou contra nação? Quando foi? Entende? Quando? Mas olha o que está acontecendo. Árabes e judeus estão em guerra. Quando foi que árabes e judeus não estiveram em guerra? Você entendeu? Então, não é isso que a gente tem que se apegar. Nós não temos que nos apegar a isso. Nós temos que nos apegar atentamente aos sinais efetivos do fim dos tempos. Aí sim. Qual é o primeiro grande sinal do fim dos tempos? É o arrebatamento da igreja. Começa tudo com o arrebatamento da igreja. Começa tudo com a retirada da igreja e do Espírito Santo do mundo. Porque enquanto o Espírito Santo permanecer aqui, o anticristo não pode surgir. É o Espírito Santo que impede o surgimento do anticristo. Você entendeu?
Então, todas essas coisas que você encontra, olha, tem que desfazer o distanciamento. Fiquem na sua casa. Olha que coisa. Eu cheguei a ver gente fazendo, por exemplo, uma analogia, dizendo assim, olha o que a Bíblia está dizendo, fiquem na sua casa, porque quem não tiver na sua casa vai ser morto, vai cair pela rua. Gente, é só você olhar para o que aconteceu no Egito, quando o povo de Israel era escravo do Egito. Qual foi a ordem que Deus deu através de Moisés? Fiquem em suas casas e passe o sangue do cordeiro no umbral das portas. Isso aconteceu há centenas de anos atrás. Já aconteceu. Já foi assim. Tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. É uma bobagem muito grande você achar que aquilo que tá escrito tem alguma coisa a ver com os dias de hoje. Se você faz isso, você ignora tudo o que já aconteceu, tudo o que já se passou. Entende? Deus, na época que o povo hebreu era cativo do Egito, eles já foram ordenados a ficar em casa. Não saia de casa, porque o anjo da morte vai passar. E quem estiver na rua vai cair. Ué, o que isso tem a ver com o coronavírus? Nada. Tem absolutamente nada a ver com o coronavírus. O coronavírus é apenas mais uma das pragas que já assolou o mundo e que já passou pelo mundo. E não foi a primeira e não será a última, pode ter certeza disso. Sim, inclusive, a que aconteceu há 100 anos atrás também era parecido com isso, onde as pessoas tiveram que usar máscaras, tiveram que usar luvas, e não, como não tinha vacina, não tinha ainda a tecnologia que nós tínhamos hoje, morreu mais pessoas do que morreram agora, né? Então é óbvio que a gente tem que se cuidar, é óbvio que tudo isso está acontecendo, então... Exatamente. Exatamente, entendeu? Então, justamente esse assunto que a gente está abordando aqui, essa forma de ler a Bíblia, essa forma de entender as coisas, é que leva as pessoas a terem esse tipo de confusão. Você quer ver uma coisa aqui? Olha só, ainda dando continuidade no próprio livro de Mateus, no capítulo 24, né? Diz assim... Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha, eu vou te falar diante de Deus. Teve um irmão que chegou para mim e perguntou assim, pastor, não é agora que a gente deve procurar um monte, um lugar alto para morar? Lá na Judéia. Né? Olha o absurdo. Você entende? Por quê? Jesus está falando do que aqui? Quando vocês virem o sacrilégio terrível. Que sacrilégio terrível é esse? É o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Gente, então não é para você tomar qualquer conclusão acerca do que você está lendo. Você precisa entender o que é esse sacrilégio terrível do qual o profeta Daniel falou. Faça essa análise, faça essa pesquisa, faça esse estudo e então você vai entender o texto. Entende? Amém. Então aqui, se a gente for analisar isso aqui, nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que o sacrilégio terrível ao qual o profeta Daniel se referiu é o anticristo assentado no templo de Deus como se fosse o próprio Deus, recebendo adoração como se fosse Deus. Esse é o sacrilégio terrível. E por que Jesus está fazendo esse alerta? Então, vocês que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Que Judéia? Que eu saiba, eu estou no Brasil, eu não estou na Judéia, eu não faço parte disso aqui. Entende? Por quê? Porque quando esse sacrilégio terrível for visto, terá início, portanto, a grande tribulação. Os 3 anos e meio da grande tribulação. Isso não tem nada a ver com a nossa vida, isso não tem nada a ver com a igreja. Por quê? Porque a igreja já terá sido arrebatada. Para o anticristo surgir, o Espírito Santo precisa ser retirado da terra. Você entendeu? Então a gente tem que... Isso pode acontecer a qualquer momento, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Exatamente, isso pode acontecer a qualquer momento. Então,
Justamente você tocou num ponto muito importante agora. Isso pode acontecer a qualquer momento. Você está entendendo? Jesus pode nos chamar essa noite. Jesus pode nos chamar amanhã. Então, não tem como você querer marcar a data. Não tem como você falar assim, está acontecendo. Não está acontecendo coisa nenhuma. A gente não sabe quando vai acontecer. Entendeu? Amém. Então, é necessário ler a Bíblia com muita atenção. Agora, olha que coisa tremenda eu preparei para a gente falar sobre isso. Vamos ler aqui Mateus, ainda no capítulo 24. Certo. Do verso 30 ao verso 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses eleitos, Robson? Esses eleitos são a igreja? Esses eleitos são os judeus, o povo eleito de Deus? Não. Esse texto, ele se refere a crentes mortos durante o governo do anticristo. Crentes que serão as testemunhas de Jesus aqui na terra depois do arrebatamento da igreja, sem a presença do anticristo. Sem a presença do anticristo. Você entende? Agora, olha só, Robson, para você entender. Pastor, mas como é que você chegou a essa conclusão? Veja bem, quando Jesus volta, conforme nós vimos aqui, ele vai aparecer no céu com grande som de trombeta, com grandes sinais, todas as nações da terra verão e tudo mais. E ele, então, reunirá os seus eleitos. Que eleitos? Gente, Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está aqui os eleitos. Esses são os eleitos. Esses são os eleitos que os anjos reunirão. Jesus, então, fez uma promessa aqui para as suas testemunhas, aqueles que falarão de Jesus durante o governo do anticristo e que serão perseguidos e mortos por causa disso. Porém, durante o reino milenial de Cristo, esses ressuscitarão e reinarão com Cristo. É só a gente aprofundar mais ainda o assunto. Você entra aqui, ó, Lucas, capítulo 21, do verso 11 ao verso 19. Olha Jesus fazendo uma profecia e uma promessa para os crentes que surgirão durante o governo do anticristo. Ou seja, não é nem para mim e também não é nem para os judeus. São para pessoas que ainda nem nasceram. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Jesus não está falando com a igreja. Jesus não está falando comigo. Jesus não está falando com Israel. Jesus está fazendo uma profecia para aquelas pessoas que ainda vão nascer e que testemunharão dele
durante o governo do anticristo. Continuando. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nem fio do cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida eterna. Olha aí. É por isso que eu sei que nada disso aqui se refere a mim. Por quê? Porque eu não serei salvo. Eu não herdarei a vida eterna através do meu esforço e através da minha perseverança. Porque eu sou salvo pela graça. Quem garante a minha salvação é Jesus. E eu tomo posse da minha salvação através da minha fé. Eu não tenho nada a ver com perseverança. Eu não sou salvo por obra. Eu não dependo de obra, eu dependo da minha fé no Salvador. E aí o Senhor diz, como é que o Senhor se refere a estas pessoas? O Senhor se refere a estas pessoas como testemunhas. Jesus disse aqui, vocês vão ser perseguidos, vocês serão traídos, vocês serão lançados em prisão, mas essa é a oportunidade que vocês têm de dar testemunhos. Essas pessoas, elas serão perseguidas? Sim. Quando? Durante o governo do anticristo. Essa perseguição ao qual Jesus se refere não é a perseguição que hoje os cristãos sofrem, por exemplo, no Egito. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o Senhor está dizendo claro aqui, duas coisas. Vocês têm a oportunidade de testemunhar de mim. E é necessário que vocês perseverem para que vocês conquistem a vida eterna. Aí nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 6, e Apocalipse nos apresenta o seguinte: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Que testemunhas de Jesus são essas? Os testemunhas de Jeová? Claro que não. As testemunhas de Jesus são essas testemunhas que o próprio Jesus citou. Você entendeu? O próprio Jesus citou. As minhas testemunhas serão perseguidas, serão presas, e essas minhas testemunhas, elas terão que perseverar para ter a vida eterna. Por que elas terão que perseverar? Porque elas não foram salvas, elas não serão salvas pela graça, porque o Espírito Santo já não mais estará aqui. Aí no livro de Apocalipse, nós temos essa confirmação. Nós temos o apóstolo João vendo a mulher embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Né? Nós temos aqui o quê? O governo do anticristo lavado no sangue de Jesus, através das testemunhas que foram perseguidas e que foram mortas. E que, como nós vimos aqui, vão ressuscitar durante o reino milenial com Cristo. Quando estes eleitos forem reunidos na vinda do Senhor. Entendeu? Então a leitura da Bíblia, ela é uma coisa complexa. A leitura da Bíblia, ela não é simples. É por isso que é muito importante, e Igreja de Jesus, é muito importante que vocês participem de eventos e momentos como esse agora. Momentos que trazem esse esclarecimento. Momentos que vão fazer você, que vão ajudar você a entender a Bíblia. É por isso que é importante você ir à igreja. Porque na igreja você recebe instrução, você recebe informação, você tem a explicação da palavra. É por isso que no nosso culto, o culto da igreja evangélica, aos domingos, a primeira parte do culto é dedicada a estudo. Eu tenho que dar estudo, eu tenho que ensinar o povo de Deus a entender a palavra, a entender a Bíblia. Esse é o meu papel como pastor. Amém? Amém. Amém. A gente já passou até um pouquinho do horário para poder entrar na segunda parte, mas é muito bom a gente ficar conversando. Então, a gente aprendeu
muitas coisas. Tanto que a salvação ela é em 3 estágios. Primeiro pela lei, depois pela graça, que é onde a gente está, e depois pela fé e perseverança. Então, Perseverança, exatamente, eu tinha um exatamente. LP, eu tinha um LP verde, antigamente meu pai e minha mãe me deram de presente, que era sobre o Apocalipse. E quando tocava a trombeta, eram tocadas trombetas, a gente achava que era tocado enquanto a gente estava na terra. E pelo que a gente entende hoje, não. Aquelas pessoas são as que ficaram. E aí vão se sucedendo os acontecimentos e aí vem o que o senhor falou. Rapaz, é muito... Exatamente. É por isso que a gente tem que ter, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muita sabedoria na hora de ler a Bíblia. Por quê? Justamente para entender tudo isso aqui que nós apresentamos. Tem coisa que é para mim, tem coisa que não. Tem coisa que é para o judeu, entende? E tem coisa que é futura, que não tem nada a ver com a gente. Nós não vamos nem ver, entende? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso para poder discernir tudo isso. Eu vou te dar um exemplo aqui, que você vai entender claramente. Eu dei um estudo domingo passado na igreja sobre práticas judaizantes na igreja. Tem muita igreja hoje voltada para práticas dos judeus, para a lei de Moisés. Tem muita igreja hoje guardando sábado. Tem muita igreja hoje tocando chofar dentro da igreja. Tem muita igreja hoje ostentando bandeira de Israel, candelabro. Tem muita igreja presa a hábitos dos judeus e da lei de Moisés. E isso é um perigo terrível, porque o apóstolo Paulo deixa claro: você que tenta ser justificado, você que guarda hábitos e tradições judaicas, você está caído da graça. Você está voltando as suas costas para o sacrifício de Jesus. Jesus veio te libertar de tudo isso. Jesus veio te libertar dessa escravidão de rituais e tradições. Jesus quer de você apenas a tua fé. Jesus não quer mais sacrifícios. Sabe por quê? Porque os sacrifícios fazem parte da antiga aliança. E Jesus proporcionou uma nova aliança, que foi selada através do próprio sangue dele. Então, se a gente não traz esse ensinamento, se a gente não traz esse esclarecimento, as pessoas permanecem no erro, as pessoas permanecem no engano. Entende? Então é fundamental que se tenha esse interesse em aprender a palavra, em buscar a verdade, para que não se caia em desobediência e principalmente desagradar a Deus. Amém, amém. Então vamos passar agora para a próxima fase, senão a gente só tem 10 minutos. Né? Amém. Entre oração e palavra, é pouco tempo com a palavra, mas foi muito edificante, deu para a gente aprender bastante aqui. Então vamos lá, pastor. Glória seja dada a Deus. Orações agora pela saúde, tá? Pastor Max, Marcelo Matagal, Madalena, Elder, Dona Eulália, João Paulo, Henrique, Jefferson Gomes, que está na UTI, e a nossa irmã Fernanda Reitz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti essas vidas apresentadas pelo Teu servo Robson. Todos eles, ó Deus, sofrem de algum mal de saúde, sofrem de alguma enfermidade. E nós sabemos que o Senhor pode curar, sabemos que o Senhor pode restaurar cada uma dessas vidas. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor os visite, os cure, os reestabeleça. Que o Senhor dê a eles motivos para Te glorificarem e se alegrarem em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pela família, Eduardo, acho que é Raime, Paula Cristina, Marco Aureliano, Adriana Dias e Robson. Pai amado e maravilhoso Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as famílias apresentadas pelo Teu servo Robson. Peço que o Senhor visite cada um desses lares. Peço que o Senhor coloque sobre cada um deles a Tua luz, a Tua graça, a Tua presença, o Teu amor, para que aquilo que esteja errado seja corrigido.
para que onde hoje há falta, passe a haver abundância, para que onde hoje há trevas, passe a haver luz. Peço a Deus que o Senhor sonde cada coração e faça com que cada coração se volte para Ti. Senhor, que estas famílias aqui apresentadas recebam de Ti a paciência, a sabedoria e o amor necessário para se relacionarem entre si, com paz, com harmonia, e para se relacionarem contigo, com santidade e sabedoria. Senhor, entrego nas tuas mãos estas famílias, porque sei que o Senhor ama a família. Sabemos que a família é projeto teu. Por isso eu já te agradeço e já te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora oração por vida, tá? Pela vida pessoal. Daiane Dias, Tatiana, Diego, Tainã e William Rios. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti todas essas almas citadas pelo Teu Filho Robson. Pai querido, eu peço que o Senhor, que conhece cada um deles e que ama profundamente cada um deles, peço que o Senhor mova, ó Deus, as águas em favor de cada uma dessas vidas. Que o Senhor sonde cada necessidade, cada angústia, cada tristeza, cada aflição, cada medo, cada preocupação. Que o Senhor trabalhe esses corações, ó Pai, e os purifique. Que o Senhor encha cada um desses corações com a Tua paz, com a Tua presença, com o Teu amor. Para que todos, ó Deus, Te conheçam intimamente, para que todos tenham uma vida plena contigo, para que todos estejam juntos de Ti e libertos, ó Deus, de qualquer tentativa maligna, qualquer opressão maligna, qualquer obra maligna. Pai, pelo Teu grande poder, pela Tua misericórdia, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Para finalizar, a Marcela e o William, Gerlândia e Leonardo pedem oração pelo relacionamento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti esses casais que precisam da Tua intervenção. Senhor, derrama sobre eles sabedoria para se relacionarem. Também, Pai querido, derrame sobre eles paciência e amor, para que eles se relacionem em paz, para que eles se relacionem com mansidão. Senhor, e peço também que o Senhor repreenda toda e qualquer tentativa do inimigo de atrapalhar estes casais, de desfazer estes relacionamentos, para que o amor seja o elo que os une, para que o amor entre eles seja fortalecido. Senhor, que se cumpra a Tua vontade na vida destes casais, que eles se voltem para Ti plenamente e que o Seu nome seja glorificado nestes relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E agora, infelizmente, mas aí deixa o Espírito conduzir, nós temos agora 7 minutos mais ou menos para ter a palavra, mas que Deus continue usando o Senhor aí e está nas tuas mãos a palavra. Vamos lá. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz porque as coisas acontecem como Deus quer. As coisas acontecem como Deus preparou. Então, em 1 minuto, se foi isso que Deus reservou para nós hoje, em 1 minuto Deus vai tocar o coração, vai edificar e vai consolar. Então fique em paz. Amém? Você que nos acompanha e que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia em Salmos 30. Salmos 30. Do verso 10 ao verso 12. Salmos 30. Do verso 10 ao verso 12. E diz assim a palavra do Senhor. Abra o teu coração, meu irmão e minha irmã. Abra o teu ouvido. E diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, Tu és o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Amado Deus e Senhor, que a partir de agora eu não fale por mim mesmo.
mas que eu fale movido pelo teu Espírito Santo, para que a tua igreja seja edificada e consolada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é algo muito simples. Todos nós precisamos de Deus, todos nós esperamos algo de Deus, todos nós buscamos a Deus. O Senhor nos conhece profundamente. O Senhor sabe a dor que cada um de nós carrega. O Senhor sabe a luta que cada um de nós enfrenta. E aqui a palavra nos leva a clamar a Deus, a buscar a Deus, é apelar à misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, me ouve. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, seja o meu auxílio, seja o meu socorro. Esse é o pedido que nós colocamos diante de Deus. E aí a resposta que Deus nos dá é muito simples. Meu filho, minha filha, eu te ouço. Você pode contar com a minha misericórdia. Eu sou o seu socorro. Pode confiar. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dor, eu vou transformar esse choro em alegria. Você vai bendizer o meu nome. Você vai se alegrar. Você vai dançar. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza de que você vai se alegrar. Porque quem prometeu e quem diz sou eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, que te ama, que te conhece, que se importa com você. Quando o salmista escreveu essas palavras, ele estava em profunda agonia. Ele estava em profundo sofrimento. Ele chorava. Ele talvez não via mais solução. Ele olhava ao seu redor. Ele não tinha ajuda de ninguém. Ninguém talvez se importasse com ele. Irmãos, quantas vezes nós, quando estamos numa posição tranquila, de prosperidade, de destaque, somos cercados por pessoas. Mas quando nós estamos numa dificuldade tremenda, quando nós estamos num momento difícil, poucas são as pessoas com as quais a gente conta. Poucas são as pessoas que permanecem ao nosso lado, custe o que custar. É muito comum que no momento de dificuldade, de luta, de tristeza, no momento em que os nossos problemas se acumulam, é muito comum que as pessoas que antes nos cercavam, agora se afastem. Mas há um que nunca se afasta. Há um que permanece fiel a todo tempo. Mesmo no momento mais difícil, mesmo no teu momento de mais solidão, mesmo no teu momento de choro, mesmo no teu momento de luta, mesmo no teu momento de revolta, mesmo no teu momento de ira contra tudo que está acontecendo, contra tudo que você está vivendo, mesmo naquele momento, Ele não nos abandona. Naquele momento, Ele continua a nos ouvir. Naquele momento, Ele continua a nos amar. E o Senhor nos garante que o nosso clamor é ouvido, o nosso choro é visto, a nossa dor é sentida por Ele também. E o socorro virá, a sua resposta virá. Tão somente creia, espere e confie. E você vai glorificar a Deus, e você vai se alegrar, e o teu riso, o teu choro, o teu sofrimento, tudo isso vai se converter em alegria. Vai chegar um momento em que a tua luta, o teu sofrimento, a tua dor vai ficar lá atrás, lá no teu passado, esquecido, remoto. Tamanha é a alegria que o Senhor nos proporcionará. Amém? Então toma posse dessa palavra. Encha teu coração de esperança, encha teu coração de fé, encha teu coração de confiança. Porque o Deus que você serve é um Deus fiel. O Deus que você serve é o Deus que faz tudo. O Deus que você serve é o Deus que abriu o mar, que fez o impossível para um povo
que talvez se visse exatamente como nós hoje. Um povo que não tinha para onde correr, o povo que tinha uma montanha à direita, uma montanha à esquerda, um mar à frente e um exército atrás. Para onde eu vou? Quem vai me socorrer? O que é que eu posso fazer? Eu estou cercado, eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não tenho uma resposta. E aí, no momento, quando todos menos esperavam, o Senhor vem e entra com a solução. O Senhor vem e abre o mar e você passa. Amém? Assim aconteceu no passado e assim vai acontecer na nossa vida. Pode ter certeza disso. Louvado Amém. seja Deus. Amém. Eu acredito que muitos estavam precisando de uma palavra assim, de uma palavra realmente direcionada, né? Louvado seja Deus. Fique em Mas paz, viu, amém, amém. Robson? Deus é bom o tempo todo. O tempo A todo, irmão. gente a gente está aqui porque ama, a gente está aqui porque a gente ama o Evangelho, não porque a gente é perfeito, não porque a gente é melhor, né? Mas obrigado por essa palavra. Creio que muitos em casa também estão com um coração mais tranquilo, um coração mais leve. Que o nosso Deus fala. Nosso Deus fala. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Aleluia. Então, com essa palavra de consolo, de conforto, nós encerramos então a live de hoje. Vamos para a nossa oração final. Peço a você que nos assiste que compartilhe essa live, compartilhe o nosso material, apoie o nosso trabalho, porque nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para o Senhor, porque o amor que Deus teve conosco, a misericórdia que o Senhor teve conosco e que nos resgatou de uma vida de pecado e garantiu para nós um lugar no céu por toda a eternidade, precisa ainda alcançar outras vidas. Nós estamos aqui com a única finalidade de alcançarmos almas que estão sofrendo, almas que estão oprimidas, almas que estão perdidas. Então faça aquilo que o Senhor espera de você. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Que através da sua vida, outras vidas sejam alcançadas. Às vezes você talvez se impressione e pense em missões, em gente que vai lá para outro continente para levar o evangelho, para pregar a palavra, né? E na realidade, o teu vizinho, o teu primo, o teu irmão, o teu colega de trabalho que está aí do seu lado, pode ser alcançado por você. Mas aí talvez você diga, eu não sei falar de Jesus, eu não entendo da palavra como o pastor entende. Irmão, você não precisa entender de Jesus, você precisa conhecer o amor dele. Se você conhece o amor dele, você pode ter certeza que o amor dele, através de você, vai tocar outras pessoas. Se você se esforçar, que seja apenas para compartilhar esse vídeo, compartilhar essa mensagem, pode ter certeza que Deus faz o resto. Amém. Deus faz o resto. Nós temos que fazer a nossa parte, que é estar à disposição do Senhor, para que o Senhor nos use, para que através de nós o Senhor realize a obra dele. Amém? Amém. Quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto na nossa igreja, culto presencial, e domingo, às 10 horas da manhã, culto presencial e também transmitido pelo Facebook. Você que tem acesso à Zona Oeste de São Paulo, venha até a igreja, venha congregar conosco, convide pessoas, espalhe a palavra de Deus, espalhe o amor, a esperança, a graça, a salvação e a alegria que o Senhor oferece. Amém? Vamos orar Amém. então, Robson, e finalizar? Glória a Deus, glória a Deus. Amado Deus e Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade na tua santa presença. Te agradecemos, Senhor, por cada palavra que aqui foi apresentada e pedimos que toda palavra dita aqui hoje
traga para os nossos corações consolo, edificação, entendimento. Senhor, que todas as palavras ditas aqui alcancem aqueles que precisam alcançar, que chegue até onde precisa chegar, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu amor se faça conhecido. Peço a Deus que o Senhor abençoe e capacite todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que nos acompanham, para que todos sejam usados por ti como ministros do teu evangelho, como quem leva a tua bandeira, como quem carrega a tua mensagem. Peço que o Senhor abençoe grandemente cada lar aqui representado, cada família aqui representado. Que no nosso meio o teu amor e a tua presença sejam permanentes, sejam constantes. Abençoe, ó Deus, o lar e a família do Robson, que nos recebe, que abre as portas para a tua palavra. Abençoe também, ó Deus, o lar e a família do Daniel, que ajuda, que trabalha conosco na realização desta live. Abençoe, ó Deus, o meu lar, a minha família, que também te recebe, Senhor, para que a tua palavra seja ministrada. Abençoe grandemente, nos dê uma noite de descanso, na tua graça, na tua presença. Amém. Louvado seja Deus. Um beijo a todos, até a próxima terça-feira, às 20 horas, se o Senhor assim permitir. Que Deus os abençoe, os guarde, fiquem todos na paz do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a você, Robson, obrigado à tua esposa, obrigado ao Daniel, obrigado a Georgia, a esposa do Daniel, obrigado a todos que nos assistem, obrigado pelo apoio, pela audiência, e Jesus conta com vocês. Amém? Amém. Fiquem com a paz do Senhor. Paz. Tchau, tchau.